Paz do Senhor, aqui é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Ministério de Assanã, em Atibaia, no Jardim Imperial, na liderança do pastor Moisés de Souza. E daqui a poucos instantes vamos começar a nossa escola bíblica dominical, nossa EBD, para meditarmos um pouco da palavra de Deus e edificar a nossa vida. Aprove a Deus que tenhamos da parte dele uma boa palavra para os nossos corações. Como de costume, eu vou aguardar uns irmãos mandar um joinha, fazer algum comentário, mandar um aceno, para saber se eu fiz certinho aí todos esses procedimentos para começar essa live. Já vai me perdoando, eu tenho uma dificuldade muito grande com tecnologia. E o sinal da internet onde eu moro aqui é bem fraquinho. Nós moramos no bairro de Chácaras e, portanto, o sinal de internet aqui é fraco. Amém? Graça, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu domingo. A graça, nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical e obreira da Casa do Senhor. Amém? Pastor Moisés, Luciné. Deus abençoe. Lembrando sempre que a escola é bíblica e, portanto, se você tiver uma Bíblia, você consegue acompanhar as lições. Nós usamos como texto da lição o texto bíblico mesmo. Você ter uma Bíblia, um livro impresso, você ter uma Bíblia no celular, no seu notebook ou no seu computador, você consegue acompanhar a lição e ter bom aproveitamento. Amém? Vários irmãos estão dando joinha, estão dando um sinal, então fiz certo aí esses botõezinhos, né? Bom Júnior, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe seu domingo. Mandar um abraço para o meu amigo Wagner Chicarone, que está sempre nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical, sempre participando, né? E também o Rony, da Carol Pet Shop, aqui no Imperial, que tem acompanhado nossas lições. Um grande abraço, Deus abençoe. O Sandro, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a Grace, a família, a Daphne, em nome do Senhor Jesus. Minha mãe Cida, a paz do Senhor, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mano Ciné, já cumprimentei? Se não cumprimentei, vai o cumprimento. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Abençoe. Geonilton, Kevin, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, então, ao iniciar essa aula. Queridos, a verdade é que a Bíblia é um livro santo e foi escrito por Deus. Toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada. E, portanto, para entendermos as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Santa Bíblia, é só com a graça de Deus, só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, se você puder interromper a atividade que você estiver fazendo agora para fazer essa palavra de oração, ore com a gente em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, Senhor de luzes, em nome do Senhor Jesus, perdoa-me as transgressões e faltas, ó Senhor. Perdoa as transgressões e faltas do povo do Senhor que estiver ao alcance dessa voz. Senhor, purifica de nossos pecados para a glória do teu nome santo e nos ajuda a entendermos a tua palavra e a tua lei. Querido Espírito Santo, queremos te convidar agora, o Senhor que escreveu esse texto sagrado, cujas minhas mãos estão sobre agora. O Senhor mesmo venha nos explicar e nos direcionar dentro da palavra do Senhor, para que a gente não venha se perder em nuances e minúcias da palavra do Senhor, não, mas para que possamos nos ater àquilo que é essencial para nossas vidas, aquilo que é primordial para aprendermos e na porção do dia de hoje, venha nos conceder, querido Espírito Santo do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que há de edificar nossas vidas, despertar nossa consciência, nos levar para perto do Senhor,
meu Deus, alimentar a nossa fé na tua presença santa, para a glória do teu nome santo, aquilo que vem nos nortear dentro da tua vontade. Isso sim, Senhor, venha nos revelar segundo o teu querer, em nome de Jesus. Senhor Jesus, querido amigo do caminho de Emaús, enquanto estivermos aprendendo da tua lei, venha abrasar nossos corações, venha aquecer nossa alma, venha afoguear, meu Senhor amado, o nosso espírito na tua presença santa. Ó Senhor, venha esquentar a nossa alma, Senhor, com a presença do Senhor. Enquanto estivermos meditando esta palavra, Senhor, venha nos explicar o que de ti mesmo está escrito na Sagrada Escritura. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor, nesta parte da manhã. Para a glória do teu santo e poderoso nome, quero te rogar, quero te agradecer, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Ao decorrer da lição, queridos, eu não vou conseguir cumprimentar ou retornar comentários, porque me perdoe e me perco. Mas no final da lição vou tentar cumprimentar os irmãos e responder algum comentário que tiver. Tá ok? A escola é bíblica e, portanto, convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar ela pelo seu celular ou pelo seu notebook ou computador, no evangelho que escreveu João, no capítulo 6, alguns poucos versículos, do evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nos dá uma mensagem que vai edificar nossa vida nessa parte da manhã. Você encontrou? João, capítulo 6? Nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo 14, permitindo Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Enquanto estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? João 6 é um texto tremendo da palavra de Deus, no Novo Testamento, e interessante que este milagre da multiplicação do pão e do peixe, ele está narrado nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, onde nós acabamos de fazer a leitura. Porém, somente João, o apóstolo, cita esse rapaz que tinha os peixes e os pães, que serviram como base do milagre de Jesus. Só João comenta sobre isso. O Dr. William Graham Scrooge, ele comentou que João 6 tem a narrativa
que revela a compaixão de Cristo e não somente o seu poder. Essa narrativa mostra também que ele não descuidou das necessidades do corpo humano. Essa passagem de João 6 demonstra a divindade de Cristo e, ao mesmo tempo, associa a pessoa do Senhor Jesus Cristo ao profeta que foi prometido por Moisés. Moisés disse: vai se levantar um profeta maior do que eu, vocês dão ouvido a ele. Esse profeta é Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse profeta é Jesus. Por Moisés veio a lei, por Jesus a graça. Moisés, profeta da lei. Jesus, profeta da graça. Glória a Deus por isso. Mas a tônica dessa passagem reside em uma palavra que não tem no texto, mas nós entendemos do começo até o fim. Essa palavra é dificuldade. Sim, a tônica dessa passagem vai ser melhor compreendida se nós entendemos dificuldade. E nós vamos aprender 3 coisas muito importantes sobre isso, dificuldades, que nesse texto ensina para a gente. Primeira coisa que nós vamos aprender, e eu posso dizer que é o primeiro tópico, é que Deus é maior do que qualquer dificuldade que existe. Vamos lá? Deus é maior do que qualquer dificuldade que existe, que você possa ter, que possa surgir na sua vida. Deus é maior. Mantenha sua Bíblia aberta em João capítulo 6, é o texto da lição. E leia comigo o versículo 5, por gentileza, é claro. Versículo 5. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. A multidão era grande, queridos. A multidão era grande. Maior ainda era o desafio de alimentar toda aquela gente, toda aquela multidão. O professor Meyer Pearman, ele escreveu no livro dele que naquela ocasião existia mais ou menos 15 mil pessoas, se contássemos mulheres e crianças junto com 5 mil homens. Então tinha em torno de 15 mil pessoas naquela ocasião que teve esse milagre. A dificuldade era grande, enorme, gigantesca, descomunal, imensa. Mas a dificuldade, ela não era maior do que Jesus. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, ele é maior do que qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando. Ele é maior do que qualquer desafio que surgiu na sua vida. Ele é maior do que qualquer problema que você possa estar agora lutando contra. Aleluia. O Senhor Jesus é maior do que qualquer barreira, empecilho, obstáculo que possa surgir no seu caminhar da sua fé, querido. Nenhuma dificuldade, problema é maior do que o teu Deus. Amém? Filipe, interessante, versículo 5 ainda. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem, o povo comer? Filipe era a pessoa ideal para Jesus perguntar isso. Por que razão? Filipe era de Betsaida, ou seja, ele era da região, ele conhecia os comércios locais. Ele conhecia quem era as casas de pão, Betel, daquela região. Ele sabia quem que produzia o pão, quem vendia e o preço. Ele tinha uma noção. E Jesus, sabiamente, se dirige a Felipe. E direcionado para Felipe, com certeza, Felipe sabia onde comprar pão, sabia preço, e ele começou a calcular. Eu imagino o Felipe erguendo os olhos para o céu, fazendo um cálculo, mexendo com os dedos. Sabe uma coisa interessante? Na verdade, Jesus não queria uma resposta exata de Felipe. Aliás, Jesus não queria nenhuma resposta de Felipe. Quando Jesus perguntou isso para Felipe, onde devia comprar pão,
Jesus queria ensinar para Felipe que os recursos financeiros não são os mais importantes. E que, aliás, muitas vezes, os recursos financeiros são impotentes diante de algumas situações. Conta-se a história de um empresário que, enfermo, aqui na região de Bragança Paulista e Atibaia, procurou os melhores médicos em todos os países, chegando até mesmo em Israel. E dispensou muito dinheiro procurando a cura para uma enfermidade que ele tinha. E em todos os médicos que ele correu, todos os prognósticos eram negativos para ele. Davam alguns meses de vida para ele. Tem situação que o dinheiro não resolve. Tem situação, e a maioria das situações que nós vivemos hoje na nossa vida, só Deus resolve. Aleluia. Só o Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo pediu para Felipe uma solução humana, Jesus testou Felipe para fortalecer a fé do Felipe. Jesus despertou a atenção do Felipe para ele ver que como Deus resolve questões que parecem ser impossíveis de serem solucionadas. Querido, eu e você, nós podemos limitar o que Deus pode fazer em favor da gente se nós for calcular aquilo que não é possível ou é possível Deus fazer. Fazer isso Deus pode fazer. Fazer isso, talvez Deus não seja capaz de fazer. A sua falta de fé possa limitar a ação poderosa de Deus na sua vida. Quando Jesus fala com Felipe, ele quis levantar a fé de Felipe. Deus pode e Deus quer fazer milagres. Mas nós temos que confiar que Deus é quem vai providenciar os recursos para o milagre se materializar na sua vida. Versículo 6. Por gentileza, leia comigo. João 6, 6. Mas Jesus dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Sabe o que você tem que fazer, querido? Aliás, sabe o que eu e você temos que fazer? Pegar o nosso problema, nossa dificuldade e levar para diante daquele que é poderoso para resolver. E o poderoso para resolver tem nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus já tem a solução para a sua grande dificuldade. Ele já sabe o que vai fazer para te ajudar. Amém? Em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa lição, e a gente pode chamar de segundo tópico, é que grande dificuldade não se resolve com recursos humanos. Os recursos humanos resolvem pequenas dificuldades. Mas os recursos humanos, eles são poucos, impotentes e insuficientes para resolver grande dificuldade. A verdade é essa, querido. Mas mesmo assim, os discípulos tentaram encontrar uma solução. Primeiro que tentou encontrar solução foi Felipe. Jesus pergunta, Jesus fala com Felipe no versículo 6, no versículo 5, melhor dizendo, onde compraremos pão? E agora no versículo 7, João 6, 7, Felipe responde a pergunta. Ele calculou, ele chegou a uma conclusão. 200 dinheiro ou 200 denários, segundo a versão da Bíblia que você estiver utilizando, 200 dinheiros ou denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. O denário, ele era o pagamento de um dia de serviço de um trabalhador braçal. Vamos colocar uma quantia de mais ou menos R$100 por dia, que um servente, um auxiliar, ganha por dia. Se você pegar 200 vezes 100, vai dar 20 mil reais. E é essa quantia que Felipe teve na cabeça. Olha, 20 mil reais não vai ser suficiente para comprar pão para todo mundo. Temos que ter mais do que 20 mil reais para poder saciar a fome desse povo. Queridos, tem algumas cidades do interior de São Paulo que não chega a ter 15 mil moradores. Eu conheci uma cidade encantadora chamada Monte Alegre do Sul.
linda. Na época que eu conheci essa cidade, tinha 6.000 moradores. Uma cidade aqui nossa, próxima da região, Jarinu, recentemente que passou do número de 18.000 moradores. Tinha 15.000 pessoas para ser alimentada. Praticamente uma cidade pequena do interior inteira para receber alimentação. Felipe falou assim para Jesus: nós temos dinheiro sim, porque os discípulos tinham uma bolsa onde eram depositadas as ofertas. Judas cuidava disso, era o tesoureiro do grupo. Nós temos dinheiro sim, Jesus, mas é insuficiente. Nós vamos precisar de mais do que 20 mil reais para comprar pão. 20 mil reais. A tentativa do Felipe foi boa, mas insuficiente e impotente diante daquele grande problema. O segundo que tentou ajudar foi André. André, irmão de Simão Pedro. Olha só o versículo de número 8. 8 e 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? É como se André falasse assim para Jesus: olha, nós até temos um pouco da solução, mas não é tudo. Não é suficiente. Aleluia. São 2 peixes pequenos. E não eram 2 peixes grandes. Eram 2 peixes pequenos. Eram 5 pães de cevada. Não daria nem para alimentar a metade do grupo do apostólico, que eram 12. Não daria para alimentar 12 homens. Não daria. Quanto mais 15.000 pessoas que estavam sentadas naquela relva. Amém? Glória a Deus. Irmãos, posso abrir uma janela aqui? Uma janela? Um comentário à parte da lição? Olha só que interessante. Tinha muito adulto ali, naquele momento. Entre aquelas 15.000 pessoas, pelo menos lá de 9 a 10 mil pessoas eram adultos. Só de homem adulto tinha 5.000. Pois bem, todos estavam desprevenidos. E todos estavam desprovidos. O único que tinha uma provisão era um rapazinho. Um rapazinho com pão e com peixe. Sabe o que isso ensina pra gente? Que muitas vezes é um rapaz, é uma moça, é um jovem, é um adolescente que tem alguma coisa que o senhor precisa e não se encontra com os adultos. Eu vou dar um exemplo. Um moço que é novo convertido, um adolescente que não chegou na fase adulta ainda, novo convertido, ele precisa de alguém da idade dele para andar na fé. E Deus não vai usar o adulto para fazer companhia para ele. Vai ser outro adolescente. Vai ser uma pessoa da idade dele. Um outro exemplo. Muitas vezes Deus quer que tenha alguém que dê testemunho de fé cristã no meio dos alunos do colégio. Quinta até a oitava série, a antiga, né? Nem sei como falar hoje. Vai ser um adolescente que Deus vai usar para isso. Vai ser um jovem que Deus vai usar para isso. Um outro exemplo. Deus quer alegrar o coração de um casal cristão que não pode ter filhos. A providência de Deus vai ser em forma de uma criança. Não vai ser um adulto. Vai ser uma criança que vai devolver alegria para aquele casal. Isso nos ensina uma coisa tremenda. A sua pouca idade, e eu quero acrescentar, a sua muita idade, não é uma barreira para Jesus te usar, não. Ao contrário, Jesus pode te usar você sendo muito jovem ou muito velho. Amém? Fechei a janela, fechei o comentário à parte da lição e voltando para o principal, é que grande dificuldade se resolve, irmãos, com recursos dos céus. É lá do céu que vem a solução para a terra. É dos céus que vem a solução para a sua vida.
Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Olho para um lado, olho para o outro, não vejo socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. É dos céus que vem solução para a grande dificuldade que você possa estar enfrentando. Eu não sei qual a grande dificuldade que você enfrenta. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja um problema financeiro, um problema familiar, talvez seja um problema você com você mesmo. Talvez seja alguma área da sua vida que ainda está enredada, que precisa de uma libertação plena. Talvez seja uma chamada ministerial que ainda não se enrolou na sua vida. Eu não sei qual a sua grande dificuldade, qual é o seu grande problema. Eu sei da onde que vem a solução. A solução vem do alto, a solução vem de Deus, a solução vem com os recursos celestes. O seu problema pode ser terrenal, mas é o céu que destila a solução do seu problema. É do céu que vem a solução para a sua grande dificuldade. Amém? Toma isso por fé em nome de Jesus. Aleluia. Terceira coisa que nós aprendemos, e é o terceiro tópico do nosso aprendizado de hoje, é que só um grande Deus pode solucionar uma grande dificuldade. Só um grande Deus pode solucionar uma grande dificuldade. Nosso Deus é grande, queridos. O nosso Deus é imensamente grande. Há tempos atrás eu estava pregando na igreja e no meio da ministração, a passagem bíblica diz que a terra é estrado dos pés de Deus e no céu está o trono de Deus. Então imagina o tamanho do Deus que você serve. Deus é imenso. Somente um grande Deus pôde trazer a solução tão gigantesca vindo de tão pouco. Acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 10. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Mas olha só que interessante. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Vou repetir: repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Os primeiros que tiveram contato com o milagre da multiplicação foram os discípulos. O Senhor Jesus mesmo não repartiu entre o povo que estava sentado, não. O Senhor Jesus repartia aos discípulos que estavam em pé. Eita Deus, glória! Ei, Senhor, glória! E até hoje o Senhor faz isso. O Senhor manda pão celestial, a palavra dele, aos homens e mulheres que ele chamou e comissionou, aleluia, para explicarem a palavra de Deus. E esses homens e as mulheres que Deus chamou e comissionou, recebe esse pão multiplicado e multiplica para os que estão assentados para ouvir. É o que você está fazendo esta manhã, é o que eu estou fazendo nesta manhã. Aleluia. A solução, ela pode vir dos céus, queridos, mas passa pela mão de homens. Há um versículo que muita gente fala e torce completamente o sentido dele. Eles falam assim: maldito é o homem que confia no homem. Não é essa a interpretação, querido, pelo amor de Deus. A interpretação é: maldito o homem que confia no homem e não dá a Deus a confiança devida. Ao complemento do versículo. Deus usa homens e mulheres na terra. Muitas vezes um milagre de provisão para você. A grande solução para o seu grande problema ainda não chegou, porque você desconfia das mãos humanas que vem trazendo. Aleluia. E muitas vezes a resposta, a solução, o Senhor Jesus já depositou na mão de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e mandou entregar, e você desconfiou disso e recusou essa providência, recusou esta solução. Aleluia. Recusou o milagre de Deus na sua vida.
Imagina você sentado naquela relva, debaixo do sol, longas horas escutando o sermão do Senhor Jesus Cristo, sem ter lugar nenhum para comer. E de repente chega o apóstolo Pedro com um pedaço de pão multiplicado e fala para você: toma, come. Foi eu recebi de Jesus e estou dando para você. E você fala: ah, de Pedro não. Pedro é muito iracundo. Pedro é muito bravo. Pedro é. Não, 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 não. Eu prefiro ser servido por um outro apóstolo. Natanael, vem servir eu. Você faria isso? De modo nenhum. Você está com fome? Pega aquele pão e come. Pega aquele pão e come. Assim, querido, chega a providência de Deus na sua vida. Deus multiplica e entrega a resposta celeste em mãos humanas e entrega para você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu isso no Antigo Testamento. 1 Reis, no capítulo 17, versículo 12, vai falar a respeito de uma multiplicação que aconteceu. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 12, quando o profeta Elias chega na casa daquela mulher e pede de comer, ela responde assim: nenhum bolo eu tenho para te dar. O que eu tenho é um pouco de azeite. O que eu tenho é um pouco de farinha. E é como se Elias olhasse para ela e falasse assim: ah, você está prestes a presenciar um grande milagre. Você está prestes a presenciar um grande ato de um grande Deus, que com pouquíssima coisa faz coisas enormes acontecer. Vamos orar, não vai faltar azeite. Vamos orar, não vai faltar farinha. E todo dia que você usar o azeite e a farinha, vai ter farinha e azeite multiplicado na sua casa. Glória a Deus. E mais uma vez, a solução celeste passou por mãos humanas, nesse caso de Elias, e chegou a providência e chegou a provisão no lar daquela mulher que precisava. Mas aconteceu também, querido, na vida de outro profeta, na vida de Eliseu. Em 2º livro de Reis, no capítulo 4, no versículo 2. Novamente um profeta é levado, impulsionado por Deus mesmo, aí na casa de uma viúva. E chegando na casa dessa viúva, pede também de comer. E ela fala: eu não tenho nada em casa. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Eu não tenho nada em casa. Essa viúva estava diante de uma dívida, ela precisava pagar, senão os filhos dela iam ser presos, senão ela ia ficar sem recurso nenhum. O profeta pergunta: o que você tem em casa? Ela fala assim: eu não tenho nada em casa, nada em casa. Aí ela lembrou: eu tenho sim uma botija de azeite, é o que eu tenho. É isso que você tem? É. Então é isso que Deus vai usar para fazer o milagre na sua vida. E talvez essa manhã você pode falar assim: eu não tenho mais nada. Tudo que me restou foi um restinho de fé. Se é isso que você tem, é nesse que Deus vai multiplicar e entrar com uma providência e solução para a sua grande dificuldade, para o seu problema e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande Deus pode usar pequenos servos na criação do milagre, que vem solucionar dificuldades gigantescas, 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 abissais, abismais. Se você... Voltamos para João, capítulo 6. Se você ver lá em João 6, lá no versículo 9, diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Essa palavra grega de rapaz é rapazinho. É rapazinho. Talvez seja alguém que tinha acabado de sair da fase adolescente e estava começando a entrar na fase adulta. Então, provavelmente, entre seus 17 e 18 anos, era um rapazinho. E foi em cima daquilo que o rapazinho entregou para André que veio a grande milagre de multiplicação e grande provisão. Amém? Deus pode fazer grandes coisas. E todas as vezes que Deus faz grandes coisas, é através de pequenos servos.
Uma vez eu fiquei horrorizado quando estava assistindo uma pregação e numa igreja, depois que cantaram os louvores, o irmão que estava dirigindo o culto falou assim: agora com vocês, o grande servo de Deus, irmão fulano de tal, uma salva de palmas para ele. E começou a piscar as luzes daquela igreja, e o povo ficou de pé, começou a aplaudir, e abriu uma cortina, e o homem, aquele pregador da noite, entrou naquele, para mim era um palco, não era um púlpito, naquele palco, e começou a falar com aquele povo, parecendo mais uma apresentação do que uma pregação. Querido, se você é grande, não é servo. Servo é pequeno. Mas posso falar uma coisa para você? As maiores obras que Deus fez foi através dos pequenininhos. Foi do pequeno Noé que Deus fez uma grande salvação. Aleluia. Foi de um pequenininho rebanho que Deus fez a igreja do Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje está. Foi de uma pequena cidade chamada Belém Efrata que nasceu o Salvador, para que se cumprisse a profecia. E tu, Belém Efrata, ainda que você seja pequena em todas as cidades, de ti sairá o Salvador de toda a humanidade. Querido, seja pequenininho diante de Deus e permita que Deus faça grandes coisas através da sua vida. E quando você se sentir usado por Deus, e isso começar a dar um sentimento no seu coração de você querer se engrandecer, faça como João Batista, que falou da seguinte maneira: convém que ele cresça e eu diminua. Preciso me diminuir. Jesus, sempre exaltado, crescer. Amém? Versículo 12 agora. João 6, 12. Temos ainda uma lição para nossas vidas. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram ou sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas ou cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram ou sobraram aos que havia comido. O Senhor Jesus, ele faz a solução acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele não aprova o desperdício. Não. Jesus não aprova o desperdício de dom. Jesus não aprova o desperdício de tempo. Jesus não aprova o desperdício de talento. Jesus não aprova o desperdício do dinheiro. Não. Desperdício não. E olha só que interessante. O poder imenso de Jesus poderia ter multiplicado o pão e o peixe na conta exata da necessidade e da fome daquele povo. Podia ou não podia? Podia multiplicar ao ponto de não faltar e também não sobrar. Deus é poderoso para isso ou não? Eu creio que é. Você também crê que é. Então por que sobrou 12 peixes, 12 cestos do que sobrou do pão? Em primeiro lugar, sobrou 12 cestos para que cada um dos apóstolos pegasse aquele cesto na mão e levasse para o lugar que devia ser levado, muito provavelmente para casa onde eles estavam morando, para testemunho. Para testemunho. Eita Deus! Eita Deus! Eu quero falar uma coisa para você. Tem um verso, uma poesia, que diz assim: que sempre sobra um perfume em uma mão que oferece rosa. Sempre que Deus te usa para abençoar uma vida, uma parte daquela bênção fica para você. Sempre que Deus te usar para você abençoar outras vidas, seja em qual aspecto que seja essa bênção, você também é abençoado. A palavra de Deus diz assim: o que rega também será regado. Em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero dar um exemplo na área financeira. Toda vez que Deus me usou para abençoar alguém financeiramente, seja um ministério,
seja uma pessoa com dificuldade, ou enfermo, ou viúva, ou órfão, ou que seja, eu fui abençoado materialmente logo em seguida. Logo em seguida. Da maneira que Deus te usa para abençoar outras pessoas, você também é alcançado pela bênção de Deus. Amém? Há uma provisão de Deus preparada para você essa manhã. Você crê? Eu creio. Por que sobrou os cestos? Segundo motivo, porque Deus é tão poderoso. Ele é tão poderoso que ele faz se cumprir na sua vida. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu vou aguardar você encontrar, para a gente ler junto. Efésios, no capítulo 3 e no versículo 20. Você encontrou? Vamos ler juntos? Deus é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Oh, glória! Lê pausadamente comigo novamente. Deus é poderoso para fazer tudo, tudo. Não existe nada que Deus não seja capaz de fazer. Deus é poderoso para fazer tudo muito. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além, aleluia, daquilo que você pede, daquilo que você pensa, aleluia. Deus é capaz de te surpreender, de exceder a tua expectativa, aleluia. Você calcula algo e pede para Deus, Deus te concede muito mais além daquilo que você está pensando, daquilo que você está imaginando, daquilo que você está pedindo. E eu ouso acrescentar, Deus concede para você até mesmo muito mais além daquilo que você mesmo crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E o terceiro motivo pelo qual sobrou 12 cestos de pães é para que tivesse uma associação entre o profeta provedor de pão do Antigo Testamento, que foi Moisés, com o profeta prometido por Moisés, que seria Jesus, para que o povo pudesse fazer essa associação, para que se cumprisse, deu-lhes pão no deserto. Aqui você vai ver agora, no versículo 14, por gentileza. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, como está prometido em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e versos anteriores e a seguir. Amém? Foi esse motivo, querido. Os três motivos que excedeu o pão nos cestos. No resumo da coisa, e para finalizar, irmão, só um grande Deus pode te dar uma grande salvação, uma grande libertação, uma grande transformação, uma grande bênção, uma grande provisão, um grande socorro, uma grande ajuda, um grande conselho. Deus é grande, espere de Deus grandes coisas, querido. Grandes coisas. Jesus é maior do que qualquer dificuldade que você tem. Confia nele. Amém? É a ele que você deve apegar, a sua fé e a sua alma tem que estar apegada com Jesus. Diante disso, eu queria convidar você a fechar novamente seus olhos e inclinar sua cabeça. Vamos orar a esse grande Deus. Eu não sei qual a dificuldade que você tem, nem o seu problema. É até bom que eu não saiba, porque se Deus revelar alguma coisa, na oração vai ser falada, em nome de Jesus. Mas une a sua fé com a fé do povo de Deus que está acompanhando essa live. E nós vamos agora orar. Vamos interceder pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor, eu tenho uma grande dificuldade. Eu tenho um grande problema, Senhor. E já colocado diante de Ti tantas vezes de madrugada. Clamo agora ao Senhor, Criador de todas as coisas, que venha a solução sobre o meu viver. Não somente sobre o meu viver, ó grande Deus, mas também de todos quantos tiverem alcance dessa voz, nesse exato momento,
ou posteriormente, Senhor, que o Senhor possa operar uma grande provisão, um grande milagre, uma grande libertação, uma grande bênção, uma grande transformação, uma grande edificação, uma grande conversão, meu Deus querido, meu Rei querido, em nome de Jesus, um grande socorro, Senhor, um grande milagre de multiplicação de recursos financeiros a este teu filho, a essa tua filha que clama a ti, Senhor Deus, para a glória do nome santo, Senhor, um multiplicar de graça sobre nossas vidas, ó Senhor, um multiplicar de fé na vida dos teus filhos e filhas, dos teus servos e servas, ó Senhor, para a glória do teu nome que é santo. Faz isto acontecer, Paizinho, para que haja testemunho de bênção alcançada, que seja testificado entre os teus filhos e de tuas filhas, ó Senhor, quão grande é o nome do Senhor e quão grande é o poder do Senhor na vida daquele que sinceramente te procura e te serve. Oh, meu Deus querido, opera esse milagre e nós te louvaremos no meio da congregação do justo. Oh, Senhor, opera esse milagre e nós entoaremos cânticos de gratidão no meio da assembleia, Senhor dos eleitos. Meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, realiza esta grande obra, Pai. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Deus, o que vive e reina para sempre. Grandioso Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas obrigado pela sua participação nessa escola bíblica. Me perdoe se eu não consegui responder os acenos, os comentários, os cumprimentos. Mais um abraço a todos. Rony Alves, grande amigo Rony, de longas datas. O Aber, irmã Lucinéia. Amanda, a paz do Senhor, Amanda. Minha mãe Cida, o Sandro, enfim, todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um bom domingo. Na próxima semana, querendo Deus e aprovando Deus, teremos o encerramento dessa série de lições sobre milagres. E, posteriormente, nós vamos ver com a liderança da igreja qual vai ser a nova série de lições da Sagrada Escritura, do texto bíblico. Povo de Deus, meu irmão, irmã, a paz do Senhor, Deus te abençoe.